Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse santo culto de adoração ao nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos começar o culto louvando a Deus com o cântico 20, cântico 2:0. Glória a Deus, glória a Deus. Meu pastor é Cristo Jesus, e ao céu por fé me conduz. Eu cumprirei. Meu pastor de mim cuidará, com seu óleo me ungirá. O meu vaso Voltou? Vamos cantar o hino 205, 205. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja Deus. Na mansão do meu Senhor não há pranto, não há dor, todos lá desfrutarão o bem supremo. Lá também desejo estar, com os santos entoar ao Cordeiro hinos de louvor eterno. Lá no céu cantarei, com os salvos novos hinos ao Cordeiro. Todo pranto findará, o meu ser desfrutará as riquezas das quais Deus me fez herdeiro. Meu prazer será sem par lá no céu ao contemplar do Cordeiro a grandeza gloriosa. Sinto júbilo em pensar que com Cristo vou reinar, desfrutando a herança preciosa. Lá no céu cantarei, com os salvos novos hinos ao Cordeiro. Todo pranto findará, o meu ser desfrutará
as riquezas das quais Deus me fez herdeiro. Na eternal Jerusalém, onde existe só o bem, morarei com Cristo em glória alegremente. Os santos cantarei, aleluia ao meu Rei, nas moradas celestiais eternamente. Lá no céu cantarei com os salvos novos hinos ao Cordeiro. Todo pranto findará, o meu ser desfrutará as riquezas das quais Deus me fez herdeiro. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos cantar o hino 290 para nós orarmos a Deus, e a Irmandade vai mandando seus pedidos de oração aí através da live para nós. 290. Cristo Jesus, tua mão me dá, quero contigo entrar no céu, vem ensinar-me a ser fiel com teu amor. Divinal amor, eu prosperarei, triunfante serei, ó excelso Rei, Cristo Jesus, tua mão me dá, para poder sempre te seguir, e com prazer também te servir, com tua mão, poderosa mão, vitória terei, coroado serei, na eterna mansão. Cristo Jesus, tua mão me dá, vem nos teus braços me acolher, dá-me um pouco do teu saber, meus pés então não tropeçarão, pois me sustentarão. Glória a Deus, glória a Deus. Nós esperamos de todo o coração que o povo de Deus creia nisso, creia que os conselhos, que a palavra de Deus, que a oração é quem sustenta o crente de pé. Aquele que crê no Senhor precisa em todo tempo estar em oração e ouvindo a santa palavra de Deus. Vamos crer, irmãos, que por difícil que seja a nossa situação, os dias que temos enfrentado, o Senhor está cuidando da nossa vida, o Senhor está cuidando de nós, e sem que nós imaginemos, quando nós menos esperarmos, as coisas vão chegar no lugar, porque Deus ainda é Deus da nossa vida.
Nós vamos orar agora e apresentaremos a Deus os pedidos de oração da nossa Irmandade, por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e testemunhados. Também há vários pedidos de oração na live, do círculo de oração que forem feitos, serão apresentados no final do Santo Culto, no círculo de oração que nós fazemos no encerramento do culto. Apresentaremos a Deus todos os pedidos de oração da nossa Irmandade. É necessário que clamemos todos em boa comunhão, todos de coração aberto na presença de Deus, pedindo ao Senhor para visitar nossa alma, para falar com a nossa alma e não deixar nada, irmãos, nada tirar nossa comunhão. É muito, muito importante que nós aproveitemos o culto ao máximo, ao máximo. Quando você vem para a igreja, você deve aproveitar todo momento que você está aqui. Os hinos, a oração, a palavra, os testemunhos, quando há, e todo o demais, tá bom? Nós vamos pedir também que o Senhor mande para nós do céu a sua santa palavra, que o Senhor venha falando com as nossas almas. Ajoelhados, em nome do Senhor Jesus Cristo, oremos a Deus, irmãos. Amém. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Senhor. Nosso Altíssimo Deus, nosso Pai Celestial, em cuja presença estamos ajoelhados aos Teus pés nesta tarde de terça-feira, junto da nossa Irmandade que está aqui na congregação e os que estão nas suas casas, no trabalho, no transporte. Senhor, adorando a Deus junto de nós nesses minutos que passaremos aqui. Nós Te agradecemos pelo fôlego de vida, pela família, pelo calçado, pela vestimenta, pelo teto sobre a nossa cabeça, o cobertor que nos aqueceu e muito mais, ó Deus. Te agradecemos por ter o nosso nome escrito no livro da vida no céu. Nós cremos na salvação, nós cremos que moraremos com Deus em nuvens de glória e nada, Senhor, tirará essa certeza de dentro dos nossos corações. Queira Deus que essa tarde cada irmão, cada irmã que está orando junto de nós, sinta também essa certeza dentro do seu coração, de que não está só, mas está sendo acompanhado pela misericórdia de Deus todos os dias da sua vida. Entregamos a Deus as nossas petições, os nossos anseios, as nossas preocupações, muitas coisas que vêm nas nossas vidas, Senhor, para tirar a nossa paz, para tirar a nossa alegria e também minar a nossa fé. Que o Senhor venha nessa tarde encher o nosso coração de alegria, de contentamento, de esperança, e que através da Tua santa palavra o nosso ser, Senhor, seja invadido por uma graça maravilhosa, pelo perdão, Senhor, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Toma nas Tuas mãos os pedidos de oração da nossa Irmandade. Todos, Senhor, que fizeram, estão esperando ser apresentados, creem no poder da oração, não da nossa oração, mas da oração como um todo, pois aquele que ora se comunica com Deus, e aquele que se aproxima de Deus também participa do seu favor, da sua graça e da sua misericórdia. Toma nas Tuas mãos a nossa Irmandade, estão, Senhor, sempre em comunhão, clamando. Se alguém entrou aqui essa tarde enfermo, seja na carne ou seja na alma, que seja curado agora, em nome do Senhor Jesus. Glória, glória a Deus nas alturas. Senhor, manda embora tudo que não Te louva, tudo que desagrada o Teu nome, tudo que impede-nos de dar glória a Deus. Arranca do nosso meio e coloca no nosso coração a virtude do Teu Espírito Santo. Aleluia. Passa, Senhor, na nossa casa, visita a nossa família e faze, Deus, a Tua boa obra, segundo a Tua misericórdia em nós. Abençoa os irmãos músicos que se desprenderam nessa tarde para vir aqui tocar, Senhor, ajudar no santo culto, Tua serva organista, o Amir que está na operação do áudio, do vídeo, os Teus servos, servas que estão nas portarias recebendo o Teu povo. Ó Deus eterno, que tudo seja para a glória do Teu santo nome, que apareça aqui a glória do nome do Senhor Jesus. Alamaia, glória, que venha, Senhor, a Tua presença
presença derramada sobre o nosso coração. Visita agora cada alma, visita agora cada casa, cada carro, cada trabalho, em nome de Jesus Cristo, que essa tarde haja uma dispensação da tua glória, Senhor. Haja dispensação do teu Espírito e todos nós possamos sentir a tua presença. Manda-nos a tua fiel palavra e fala com a nossa alma por amor do teu nome. Oramos, Senhor, pela Camila, a bebezinha que se acha enferma, lutando contra o câncer. Põe a tua mão santa de misericórdia. Liberta, Senhor, pois nós cremos que tu és um Deus que faz milagre. Da mesma forma, Juliana, que está se tratando contra o câncer, a irmã Virgínia, que com a tua ajuda, Senhor, no dia de amanhã vou visitá-la na sua casa, aqui na casa dos seus parentes, na Liberdade, Senhor, para ungir a tua filha, que ela alcance a cura e que em tudo o teu nome seja glorificado. A esposa do irmão Francisco, nosso diácono, que está, Senhor, também em tratamento, meu sobrinho Vitor e tantos outros, Senhor, que precisam do teu favor, que haja nessa tarde a tua presença aqui junto de nós, Senhor, não nos deixa parado, mas abre a boca do teu povo para glorificar o teu santo nome. Assim guia todas as coisas, que o culto transcorra em paz, para a glória do teu nome. É o que nós pedimos por Cristo Jesus, bendito para toda a eternidade. Amém. Santo é o poder de Deus. Aleluia. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Pode sentar-se, irmãos. Dia 2/11, às 15 horas, haverá culto de busca dos dons nessa congregação, tá bom? Então, toda a Irmandade convidada para estar presente, participar do Santo Culto junto de nós aqui no Alphaville. Os cultos presenciais, todos os dias às 20 horas, e os cultos online, todos os dias às 20 horas. Os presenciais, hoje, terça-feira, às 14, amanhã, quarta, às 20, sábado, às 10, que é o culto das mulheres, domingo às 10 e às 18h30. A igreja está liberada para receber a Irmandade, tomando as devidas precauções quanto ao isolamento, higienização das mãos e o uso contínuo das máscaras. Assim você preserva você mesmo e o teu próximo também. A mesa do amor, para recebermos as doações para as necessidades daqueles que, enfim, estão passando algum apuro, alguma privação. Deus tem abençoado muito nisso, irmãos, graças ao amor da Irmandade. Muitas vidas têm sido abençoadas. No domingo à noite, só uma família trouxe 10 cestas básicas aqui no final do culto. Graças a Deus. E foi uma coisa engraçada, irmão. O irmão Albens, o nosso diácono, veio aqui falar para a Irmandade sobre uma clínica de recuperação que ele cuida. São 16 jovens que ele ajuda a cuidar, aliás. São 16 jovens internos que ali estão. E eu falei para ele, irmão, quanto come essa turma? Como que faz? Olha, irmão, uma cesta básica dá para 2 jovens. Eu falei, então são 16 jovens, são 8 cestas básicas por mês. Ele falou, então tá bom. Aí falei com a Irmandade, falou, irmãos, a partir de hoje, essa congregação do Alphaville vai doar essas 8 cestas básicas para essa clínica de recuperação. Ah, mas são viciados, são maloqueiros, são porque não é seu filho. Então, quando não é nosso filho, tem que sofrer mesmo. Não, irmão. São pessoas, são famílias, são almas que necessitam de salvação. E o Senhor vai entrar lá para fazer uma obra na vida deles. Glória a Deus. Aleluia. Ele fala que é meninos, mas tem homem de 60 anos que está 40 anos no vício. Irmão, uma derrota, mas vai sair no nome do Senhor Jesus. E não sabia de nada, irmão, falei por fé. Quando acabou o culto, o irmão falou, não, irmão, pode ficar em paz, eu também não sabia de nada, mas já trouxe 10 cestas básicas para cá, para a igreja. Glória a Deus, porque o Espírito é o mesmo, estamos na mesma comunhão. E agora, tão logo seja possível, nós vamos fazer um culto lá para eles. Em nome do Senhor Jesus, eles ainda não podem sair, a gente leva a igreja lá, faz um culto para eles, leva os músicos, toca um hino e alegra aquelas almas. Deus poderá chamar alguns também nas águas do santo batismo e assim o Senhor vai trabalhando. Hoje, acho que agora às 15 horas, se eu não me engano, está havendo batismo na nossa igreja de Araras, aqui no interior de São Paulo também, um pedido especial de batismo. Eu não me lembro se é às 15 ou às 19h30, mas só para fazer notória a Irmandade, para pedir orações. Aula de música nessa igreja, todos os domingos às 8h30 da manhã,
e nos domingos no culto das 18h30 também. O irmão André avisou para vocês que dia que vai ser o ensaio, não? Eu sei que acho que é no primeiro domingo, primeiro sábado de novembro, mas a gente avisa para vocês, então logo seja possível, tá? Vai ver ensaio de orquestra. Batismo é 19h30? 19h30 o batismo, o Marcos avisou, hoje na congregação de Araras, tá bem? Que mais, Marquinho, que tem de aviso? Mesa do amor, falei. Hã? Tudo certo, irmão. Francisco, alguma coisa para passar? Jé, tudo certo, meninos. Não veio meu aviso de hoje, né? Também não tem nada a falar, né? Todas as segundas-feiras, um grupo de irmãos se reúne aqui nessa igreja às 20 horas para orar, tá bom? Então toda a Irmandade está convidada, Deus preparando, venha. E de segunda a sexta-feira, essa congregação fica aberta das 13 às 17 horas para receber a Irmandade para orar, para meditar, para ficar em comunhão. Ela fica aberta, é só chamar que o irmão Nicolas recebe a nossa Irmandade. Assim, vamos fazer as ofertas, né, antes do hino da palavra? Aí nos envelopes diante de vocês, no banco na frente tem os envelopes aí guardados, cada um oferte segundo a sua prosperidade, segundo o que Deus te puser no coração, faça por amor a obra de Deus, e o Senhor é aquele que te recompensará. Se alguém precisa passar cartão, por favor, dirija-se até a portaria lá com o irmão Marcos, a irmã Renata, que eles vão atender os irmãos. Mais alguém? Fora a irmã, mais alguém precisa passar? Acho que não, né? Vamos aguardar para a gente fazer a oração. Glória a Deus. Glória a Deus. Algum aviso, Mara? A Irmandade da Live manda através dos comentários aí os pedidos de oração para o círculo de oração. Esse círculo de oração, irmão, é para necessidades grandes, enfermidades, causas difíceis. Eu estou de mal do meu marido. Você não precisa de oração, precisa de tomar jeito. Coisa séria. Eu estou de mal da minha sogra, você precisa de conversão, não precisa de oração. Então, coisa séria, coisa importante, um câncer, como essa criancinha. Aliás, recebi uma notícia ontem, o irmão N me passou, que a Camilinha, a bebezinha que está doente, fez um PET scan, não sei se foi na própria segunda ou na sexta-feira, e o câncer está diminuindo, irmãos. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Aleluia, glória a Deus nas alturas, está diminuindo, está regredindo, eles sabem que ainda há, eles já passam a recolher, pode aguardar, eles ainda disseram que ainda há um grande caminho a seguir, mas já é a primeira vitória da primeira batalha, glória a Deus, Deus é bom demais, irmãos, Deus é cheio de misericórdia, a gente fica imaginando os pais, eu tenho uma bebezinha em casa, aliás, começou a andar ontem, a Helena começou a andar, e está batendo perna pela casa inteira lá, e cai um tombo, dá 2 passos, cai outro tombo, e está andando, tem 10 meses. E Deus está abençoando grandemente. E a alegria desses pais. Ontem a nenezinha, a Camilinha, ou ontem, no dia que fez, não sei, fez o PET scan no colo do papai ou da mamãe, para poder fazer, porque é um exame demorado. Mas, irmão, glória a Deus. Quando o irmão N me mandou a mensagem, eu comecei a chorar, olhando o telefone, que a gente imagina a alegria dessa família. Vamos continuar orando, irmãos. Deus é bom, Deus é cheio de misericórdia. Quem sabe, irmãos, eles moram tão pertinho, nós não os conhecemos, mas Deus os conhece. Poderoso é Deus para ela entrar aqui cheia de cabelinho, cheia de saúde, dando glória a Deus, né? Para o nome de Deus ser glorificado, irmãos. Vamos fazer a oração pelas ofertas? Vamos ficar todos de pé, por favor, queridos? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tanto bem, Senhor. Falta palavra para expressar o tamanho da nossa gratidão. Mas queira olhar, Senhor, para dentro do nosso coração, tu verás o quanto nós somos gratos por tudo que tu nos tem feito. Apresentamos a Deus as ofertas do teu povo, que com amor, Senhor, tem cuidado da tua obra, tem cuidado do órfão, do necessitado. Faze, Deus, com que essas bênçãos caiam como chuva sobre a vida do teu povo, que onde puserem as mãos, nos seus negócios, nos seus trabalhos, na sua vida secular, na sua vida espiritual, haja prosperidade de Deus. Faz o teu povo próspero, faz o teu povo feliz, faz o teu povo crente cada vez mais em ti, Senhor. Pedimos as tuas bênçãos por Jesus Cristo, que vive para todo sempre. Amém. Pode sentar-se, irmãos, eles vão passar recolhendo os envelopes, tá bom? Para os irmãos não precisarem fazer aglomeração aqui na frente. Podemos cantar outro hino? Vamos cantar o hino 121 e vamos aguardar a palavra, irmãos. 1, 2, 1.
Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Contempla do céu, ó Senhor, teus fiéis. Um pouquinho mais lento. Que vivem aqui em constante oração. Ó, vem ajudar-nos a peregrinar. Conduz-nos ao céu com a tua mão. Que volte do céu teu Filho, ó Deus. Nós desejosos estamos, Senhor. Nós cremos que Cristo Jesus voltará com grande esplendor. Mais compassadinho, mais compassadinho. Ó Pai amoroso, envia Jesus, pois os seus eleitos estão a esperar. Queremos com ele a glória subir e junto de ti então habitar. Que volte do céu teu Filho, ó Deus. Nós desejosos estamos, Senhor. Nós cremos que Cristo Jesus voltará com grande esplendor. Ó, faz-nos perfeitos, bondoso Senhor. Vem com a palavra nos iluminar. Queremos ouvir teus conselhos de amor. Mais luz e mais fé vem nos dispensar. Que volte do céu teu Filho, ó Deus. Nós desejosos estamos, Senhor. Nós cremos que Cristo Jesus voltará com grande esplendor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aguardar a palavra. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Marquinhos. Irmão Francisco. Jé. Marquinhos. Santo é o Senhor Jesus. Amém.
Irmãos, vamos ler a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Por favor, fiquemos todos em pé para ouvir a leitura, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Herodes manda matar Tiago, Pedro é livre da prisão. A morte de Herodes. Porque, àquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Só até aqui, irmãos. Amém. Pode se sentar, queridos. Irmandade aí na live, que nos acompanha, pode compartilhar aí, avisar o povo de Deus que é o momento da palavra. Pedro foi livre da prisão. Por quê, não é, irmão? O Deus que livrou Pedro não livrou Tiago. E muitas vezes nós nos fazemos essas perguntas. Por que comigo? Por que eu tenho que passar por isso? Por que não o outro? Por que não aquele outro? Nós não vemos esses questionamentos quando é uma bênção, né? Ele recebe um grande milagre, uma grande dádiva. Mas por que comigo, Senhor? Por que não fez com meu irmão? Mas ninguém quer o mal para si, irmãos. Isso não é reprovável, não. Isso é muito natural. Nem o Filho de Deus queria. Ele mesmo pediu ao Pai, Pai, quando indo para o madeiro, não é? Orando no Jardim das Oliveiras, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Nem ele não queria, irmão. Mas tem coisas que são inevitáveis. Tem coisas que a gente tem que passar. Não é para outro. É para nós passarmos. Nós temos que nos lembrar que Deus não dá um fardo maior do que podemos carregar. Nós temos que nos lembrar que a permissão de Deus não vai além da proteção de Deus. Que por difícil que seja, o Senhor está sempre nos guardando. Pode ser que tenha entrado aqui essa tarde ou haja aí na live algum reclamão, alguma reclamona. E o Senhor manda a palavra para dizer, pode reclamar, eu continuo amando a tua alma. Deus não diminui a prova, Deus aumenta a fé, a gente reclama mesmo, irmão. A gente lamenta, pede a Deus misericórdia, e o Senhor acha bom que o povo de Deus esteja sempre ligado, clamando, orando. Mas cuidado, irmão, para que a tua reclamação não ofenda a tua fé. Cuidado para que as tuas dúvidas, os teus medos venham atrapalhar a tua crença. Tudo o que você precisar, tudo o que você necessitar na tua vida espiritual e até na tua vida material, você vai encontrar na santa palavra de Deus. Aos pés do Senhor, aos pés da cruz,
clamando, pedindo, implorando o favor de Deus. E talvez chegue em nós alguns momentos que a gente não suporta mais. Ninguém suporta, irmão. A palavra diz que a prova demorada enfraquece o crente. E quando a prova é muita, até o sábio enlouquece. A pessoa fica muito tempo num processo de provação, ou de privação, ou de prisão, seja ele qual for. Tem momentos que passamos prisões espirituais, né, irmãos? A gente ora, parece que o coração não sobe. Não sei se os irmãos já passaram por isso. Todos nós que já passamos esse momento de distanciamento espiritual. Pois, irmãos, acreditem ou não, até esse momento de frieza espiritual é para a glória de Deus. Porque você tem Deus a todo momento. Os irmãos querem ver uma experiência? É filho de crente e filho de quem não é crente. Coisa mais difícil é filho de crente prestar para ser crente, quando fica grande. Porque ele cresceu em volta de um lugar de prosperidade, de crente, irmão. Estou falando de gente que teme a Deus. Ensinou os filhos na palavra, os filhos são cobertos pela oração da mãe, né, irmãs? Está ali sempre debaixo de oração. Tudo vem fácil para eles, porque pela fidelidade dos pais, salvam-se os filhos, diz a palavra. Pelo menos até os 12 anos, né, irmão Jefferson? Aí depois, é outra história. Mas está ali debaixo da cobertura da oração da mãe. Agora, diga aos irmãos, pode ter o filho 90 anos e a mãe 200. Será que Deus não ouve uma oração de uma mãe contrita diante da sua presença? Duvido não ouvir, irmão. Glória a Deus. Estão sempre cobertos de oração. Então vem tudo fácil. E depois eles falam, vou conhecer o mundo, não é assim que fala? Vou aproveitar as coisas do mundo e depois, quando tiver mais velho, eu venho para a presença de Deus. Mas aquele outro que cresceu num lar de bebida, de briga, de violência, de pobreza, de miséria, quando ele conhece a palavra, ele se apega, fala, vou ficar aqui, porque agora que eu encontrei uma família, não é, irmão? Quantas vezes a gente vê, lá em Itapevi, a gente vê acontecer isso direto lá com os jovens, vem das comunidades, chega na igreja, passa o dia lá eles encontram educação, aconchego, carinho, conselho, comida física, arroz, feijão, e eles dão muito mais valor, irmão. Às vezes, Deus permite, a presença de Deus se afasta um pouquinho de nós, que você se vê sozinho e fala, Senhor, tem misericórdia, eu estou sozinho. E quando você sente falta, você clama mais. Dá glória a Deus, irmão. Irmão, entende? A Irmandade entende, irmão? Que tudo isso é para o nosso crescimento espiritual. Essa pandemia foi o exemplo nítido e claro disso. O pastor não podia congregar, o ancião não podia congregar, o pai de santo não podia fazer trabalho, o espírita não podia fazer reunião, ninguém. O satanista não podia fazer nenhum das suas coisas, nem para Deus, nem para o diabo, nem para ninguém. Cada um com a sua fé. Quem servia ao diabo passou muita frustração, mas nós que servimos a Deus, a sua presença sempre esteve dentro do nosso coração. Não precisa beber um copo de pinga, não precisa acender uma vela, respeitamos todas as religiões, mas a nossa fé nós vamos gritar para o mundo ouvir, Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. E nós não nos envergonharemos dele de jeito nenhum, irmão. E Deus permitiu tudo isso para você compreender que estando na igreja ou não estando na igreja, você continua sendo um servo de Deus. Onde você está não define quem você é. Tu és um cidadão do céu. Você crê, irmã? Dá um glória a Deus aí. Você é um cidadão do céu, um habitante do céu, um peregrino em terra estranha. Isso quer dizer que a tua terra é a glória celestial. É onde você vai morar, irmão. Onde você vai desfrutar das delícias do reino de Deus. Sejamos todos essa tarde animados, porque se tu estás na prisão, é para você dar mais valor para a liberdade de Deus. Pedro, irmão, estava numa cadeia de cela, de amarrios, de 4 quaternos de soldado e tantas outras coisas. E quando nós estamos na prisão da incredulidade? E quando nós estamos na prisão da preguiça? Quando nós estamos na prisão do medo? Quando nós estamos na prisão da vaidade? Pessoas que são reféns, prisioneiros do seu próprio corpo, vivem em função de se arrumar, de se ajeitar, e quanto mais mexe, pior fica. E é um prisioneiro. Outro é prisioneiro da mentira,
Outro é prisioneiro da ganância pelo dinheiro, só é feliz se tiver dinheiro, só é feliz se possuir alguma coisa. Seja liberto essa tarde, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus nas alturas. Depois do que eu vi um irmão em Camanducaia, chama irmão Benedito. Ele tem um problema seríssimo no coração, só fica com oxigênio, e você vai visitar ele na casa dele, quem sai visitado é você, que ele prega para arrebentar. E é o tempo inteiro limpando a língua com papel higiênico, porque volta sangue na boca dele, o tempo inteiro, papel e mais papel. Limpa aquele papel com sangue, fala mais um pouquinho, limpa aquele papel com sangue, lá em Camanducaia, lá perto da casa onde a irmã Dariane morava. Mas, olhando aquilo, como pode, conta causa, conta piada, dá risada, prega, ora, numa alegria. Eu falei, meu Deus, como é que pode? E eu olhando para ele, pensando isso, pensando. Ele olhou para mim e falou, não deve estar pensando, como é que pode, olha como é que é Deus. Como é que pode esse homem ser feliz desse jeito, vivendo nessa condição? Ele falou, irmão, eu já não vivo mais por mim, eu vivo por Cristo Jesus. Fiquei desse tamaninho, irmão, minha vontade era ir embora já, largar a mão, eu não orei aquele dia na casa dele, que eu tive vergonha. Irmão, seja feliz incondicionalmente. Ih, irmão, não vai prestar. Eu vou pregar o que Deus está me revelando. Vou te dar uma notícia ruim. Não, Deus não vai atender isso que você quer. Vai ser do jeito de Deus. Ou você vai ser feliz, ou você vai ser feliz. Não é do teu jeito, é do meu jeito. Glória a Deus. Se Deus fizesse isso, eu ia ser a pessoa mais feliz do mundo. Sinto muito. Então você vai ser o mais infeliz do mundo, porque não é o que você quer, é o que a palavra quer para você. Glória a Deus. Irmão, Deus não anda segundo o nosso caminho. Deus não aceita conselho. Jó, quando reclamou ao Senhor todas as suas queixas, Deus veio e falou para ele, peraí, vem aqui, onde você estava quando eu pus a terra sobre os seus alicerces? O que você estava fazendo quando eu criei o céu, o mar, a lua, o sol, as estrelas? Você não era nada, eu já era Deus. Fica no teu lugar e trata de ser feliz do jeito que der. Deus ama a tua alma. Alamaia, Jesus. Uma quantidade de crente mimimi. Eu vou parar de congregar. Para, irmão. Você parar de ser crente, Deus continua sendo Deus. Se você deixar de Deus, você é pobre, miserável, desgraçado e nu. Para! Que eu quero ver você parar. Eu tenho livre-arbítrio. Para, irmão, para. E você vai ver onde vai parar a sua vida, a sua casa e a sua alma no fogo do inferno. É assim, irmão. O Senhor não aceita colocar uma forquilha no pescoço dele, não. Já viu gato? Aperta gato numa quina de parede para você ver o que ele faz com você. Quanto mais o nosso Deus. Vou fazer birra com o Senhor, não envereda por esse caminho, que as coisas vão ficar ruins para você. Quem contendeu com Deus e teve paz? Ninguém. Não contenda com Deus. Ora, Senhor, eu tenho esse plano, eu tenho esse desejo, eu tenho essa esperança, todavia, seja feita a tua vontade, Senhor. Aleluia, aleluia. Até na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai-nos hoje. Não é? Perdoa as nossas dívidas, mas aí ele fala, seja feita a tua vontade. Se não quiser dar o pão de cada dia, Senhor, seja feita a tua vontade, sustenta o meu corpo. Glória a Deus. O povo no Egito orou pelo pão cotidiano e não apareceu. Veio o maná do céu, ele esperava pão, veio o maná. Elias esperava mantimento, os corvos trouxeram. Ele tinha que beber do ribeirão, uma hora o ribeirão secou, ele teve que sair andando para outro lugar. Se o teu ribeirão secou, irmão, se mexe, para de reclamar, crê na palavra. Vai ficar esperando o corvo trazer tua comida? Confia no Senhor, se não sai aqui, cavoca ali, se não sai ali, cavoca lá. As coisas de Deus é uma fonte de água, irmão. Você tampa aqui, ela estoura lá na frente, irmão. Palavra de doutrina para todos nós, glória a Deus. Palavra de Deus, tudo é palavra de Deus. Mas, não sei, tem alguma coisa errada, e a culpa começa a vir daqui do altar. Porque nós imprimimos na Irmandade um desejo de sucesso constante. Você nunca vai perder, você nunca vai passar prova, você nunca vai chorar, que agora você é crente. Deus não é Deus, Deus é teu empregado, Ele vai viver em função de fazer as tuas vontades. Está no lugar errado, irmãozão. Está servindo o Deus errado.
Isso aqui não é um orixá que é mandado por alguém, não é um espírito que você oferece uma oferenda e ele vai fazer o que você quer. Você está falando com o Rei dos Reis. Alamaia, glória, glória, glória a Jesus. Porque os irmãos, para que, a troco de quê, ficar registrada essa parábola de Zaqueu publicano? Nunca parou para pensar, irmão? Ele era rico, ele era influente, ele tinha poder, e para falar ao Senhor ele teve que subir numa figueira brava. Porque a pessoa quando é obstinada, irmão, ele não aceita perder. Ele não aceita ficar por baixo. O dinheiro dele não fez ele ser grande, porque ele era miudinho. O dinheiro dele não tinha avião ainda, não tinha balão para ele ficar de cima. Ele falou, não tem problema, eu subo na árvore, mas que eu vejo ele em cima de todo mundo, eu vejo. E viu, irmão, por algum tempo a nossa ganância consegue alguma coisa, mas quando o Senhor viu ele, falou, desce, que para falar comigo é de baixo para cima, não é de cima para baixo. Dá para você dar um glória a Deus, irmão? Você não vai voltar com o que você quer, mas você vai voltar com a palavra. Você crê, dá glória a Deus. Se não crê, continua com seu mimimi, que você vai de mal a pior. Aceita a palavra. Senhor, cumpre em mim a tua boa vontade. Cumpre em mim o teu querer. Senhor, me faz crente de verdade. A pandemia acabou e agora está acabando e a igreja fechou e agora voltou. Mas eu sei, Senhor, que se eu estiver com vida na tua volta, ela vai fechar e não vai abrir mais, Senhor. E ela vai fechar e não vai abrir mais. E como vai ser, irmão? Para quem você vai dar dinheiro para fazer oração para você? Para quem você vai pagar para ir no monte buscar a tua bênção? Tolo, hipócrita, aceita a palavra de Deus e vai você direto ao Senhor. Ele quer falar com você, ele não quer falar com teu porta-voz. Glória a Deus. Ixi, irmão, vou pregar. Santo Deus. Deus não fala comigo, fala que jeito? É dia e noite atrás do dinheiro? É dia e noite atrás dos desejos da tua carne? Não para fazer uma oração? Você não tem tempo para Deus. Como é que você quer que Deus fala com você? Arruma um tempinho no teu dia, faz o teu culto racional, glória a Deus, o teu culto para o teu Deus, onde você estiver. Senhor, eu estou aqui no volante do carro e vou levar 15 minutos até o trabalho, até o médico, vou te oferecer um culto. Tu és o meu Deus, tu és a luz da minha vida, tu és a minha esperança, Senhor, tu é o meu amanhecer, o meu anoitecer. Irmão, eu rasgo a Bíblia como com capa e tudo, se Deus não falar com a tua alma. Glória a Deus. Nós estamos ficando tão doentes espiritualmente que a gente busca a palavra. Quem busca pega. Quem pega possui. Porventura alguém pode possuir a palavra de Deus? Crente não busca a palavra, irmão. Crente vem aqui ouvir o que Deus tem para falar e dá muita graças a Deus. Não é self-service, irmãozão, é prato feito. Você senta, come o que o garçom traz e dá graças a Deus, Senhor. Não estou passando, eu não como jiló. Leva lá na África jiló ensopadinho para você ver, eles comem até a panela. A fome, irmão, a comida, o tempero da comida é a fome. Por isso que Deus permite de nós passar alguns desertos espiritual, irmão. Na nossa vida financeira, no casamento, no relacionamento com a família. Irmão, dá muita graças a Deus, porque tem tomado a nossa irmandade, o povo, os cristãos de um modo geral, um espírito de ingratidão, irmãos. Um espírito de exclusivismo, um espírito de egocentrismo. É a minha vontade no centro do universo. Existe eu e o resto do mundo. Não, irmão, nós dependemos dos outros, nós somos irmãos, somos uma família. A tua dor não dói mais que a dor do teu irmão. Glória a Deus. Pedro estava na prisão. Se pedisse oração por Pedro agora aqui, foi bem feito, está preso porque fez alguma coisa errada. E é capaz de não orar. Deus mandou a palavra esses dias aqui. E dizia a todos nós, vocês têm dúvida, Jefferson, que se o Filho de Deus voltasse aqui em terra, nós crucificaríamos ele de novo? Na hora, irmão. Principalmente por causa disso aqui, ó. Que ia quebrar o sistema. Eu vou pagar para ter milagre, se é só tocar na orla dele que faz milagre.
Aleluia. Eu vou pagar para ter milagre? Se ele olha para minha filha e manda o espírito imundo, ela vai embora? E iam crucificar ele. Foi exatamente o que aconteceu. Irmão, espírito não morre, ele muda de lugar. E o diabo é forte, não é porque é forte, por força dele, é porque é velho, astuto, sabido das coisas. E quanto mais o tempo passa, mais ele descobre brecha na nossa vida. Se tiver um crente aqui, pode entrar em comunhão, que Deus vai passar um bálsamo sobre a tua vida, vai fechar todas as lacunas que o adversário tem entrado na tua casa, para tirar a tua paz, para tirar a tua fé. Você veio atrás de um dinheirinho, perdeu a viagem, mas você veio atrás da salvação, dá glória a Deus. Aqui é para salvar a alma, colega. Glória a Deus. Está boa a palavra, irmão? Dá para aguentar ficar crente até amanhã à noite, para ver se você não se amarra num pé de couve e se enforca de hoje para amanhã? Fica firme no Senhor. Eu te amo, diz o Senhor. Só que não é do teu jeito, é do meu jeito. E eu não vou abrir mão de ser o teu Deus. Eu não vou abrir mão de ter a direção da tua vida. Eu não abro mão da direção dos teus passos. Não me peça algo que você não vai poder gerir. Senhor, eu quero ser livre para isso. Não. Paulo, que era Paulo, se chamava preso de Cristo. E ele não teve dúvida, porque no dia que ele conheceu o Senhor, que ele viu o resplendor de luz no caminho de Damasco, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. É meu preso. E Deus tomou tanto a vida de Paulo que nem casar não casou. Você vai viver para mim. Agora te mostrarei quanto deves padecer pelo meu nome. E ele viu, irmão, morreu decapitado numa masmorra romana, sozinho, doente, mas não negou o nosso Deus. Receba a virtude do Espírito Santo sobre a tua vida. Receba a virtude do Espírito Santo sobre a tua vida. Receba a graça de Deus sobre a tua casa. Abre a tua boca, dá o teu melhor glória a Deus aí agora. Senhor, a tua graça me basta, a tua presença me basta, o teu amor me basta. Perdoa, Senhor, pelas escolhas erradas que eu fiz. O Senhor te diz: eu amo a tua alma. Perdoa, Senhor, quando eu quis sair da tua presença. Perdoa, Senhor, quando eu quis deixar os teus caminhos por causa da minha intransigência. Hoje eu te cubro de perdão, diz o Senhor. Oh, irmão, é boa essa palavra, não é, irmão? Palavra de perdão, palavra de graça, de misericórdia. Igreja de Deus, revistamo-nos da santa palavra do Senhor. Revistamo-nos desse amor e lembremos-nos que Pedro preso, a igreja fazia constante oração por ele. Se está errado, se está certo, se fez, se não fez, Senhor, tem misericórdia dessa vida. Eu não sei o que aconteceu, mas o Senhor sabe. Quando ouvir, irmão, notícia de que algum dos nossos irmãos fraquejou, caiu, pecou, Deus o sabe, não nos alegremos com isso. É motivo de choro e de tristeza, e de correr atrás e dizer: olha, não sei o que está acontecendo, não me interessa, mas eu estou aqui para te dar meu ombro. Pode ir, viu, irmão? Aleluia! Aleluia! Se a Irmandade visse, irmão, um manto branco, uma coisa bonita que eu estou vendo aqui, irmão. Glória, Senhor! Aleluia, está caindo, irmão, uma chuva temporã, bem oportuna sobre a igreja, os frutos serão maravilhosos. Hoje Deus chama alguém aqui: ó bom samaritano, vai curar as feridas do teu irmão. Glória a Jesus. Então, irmãos, está aqui para nós essa boa palavra.
Pedro foi livre da prisão, Tiago morreu, outros sofreram mortes terríveis, ele foi livre da prisão, outro foi crucificado de ponta cabeça, ele mesmo crucificado, não pôde escapar depois de um destino que tinha que passar, e é isso que Deus quer, irmãos, colocar no nosso coração. O que você tem que passar, passa com dignidade. A expressão que eu vou usar não é bonita, mas é verdadeira. Ser ovelha, não é bode, não grita. Não grita, irmão. Você já viu matar porco, irmão? Coisa mais feia do mundo. Você ouve 3 quilômetros de distância ele gritar, aquele grito da morte. E a palavra diz que a ovelha não, ela fica muda diante do seu tosqueador. Quando eles vão abater carneiro, ele fica quietinho, irmão, morre, não dá um balido, não dá um nada. Eu não estou te levando para a morte, te diz Deus, estou te levando para a vida eterna. Glória, glória a Jesus. Irmão, vocês estão entendendo a palavra, irmão? Você está entendendo o que Deus quer falar com você? De verdade mesmo, irmão? Se tiver alguma dúvida, levanta a mão, pergunta agora. Mas não sai daqui com dúvida. Irmão, estou com dúvida, não estou entendendo o que Deus quer falar, mas não sai com dúvida. Essa palavra vai marcar a tua vida para sempre. Não pode, irmão, não pode. No meio do povo de Deus, não pode ter revolta. No meio do povo de Deus, não pode ter espírito de inconformidade. Nós oramos a Deus como se dando ordem. Eu tenho ousadia de espírito, irmão. Isso não é ousadia de espírito, isso é desrespeito. A palavra fala que a humildade vai diante da honra. Vai lá, Deus, agora, cura lá. Você está pensando o quê? Está pensando que Deus é teu empregado? Tudo que nós recebemos de Deus é pura misericórdia. Está tudo errado, irmão. Está tudo errado, está tudo errado. Ah, os irmãos oram de pé no culto. Pode orar de ponta cabeça, se não dobrar o coração, irmão, é nada. É uma falácia qualquer. É um monte de bobeira, de asneira. Irmão, a conversão está dentro do nosso coração. Tem alguém que tem vontade de ser crente de verdade? Eu tenho. Eu preciso, irmão. E está aqui a minha esposa que conhece cada um dos meus defeitos. Coisa dura é você pregar para a família, irmão. Mas estou aqui pedindo a Deus para salvar minha alma, ter misericórdia da minha vida. Aleluia. Está caindo, irmão, o manto de Deus sobre essa igreja. Aleluia, fique em paz, você aí na tua casa, fique em paz você aqui também. O Senhor te diz, eu conheço cada um dos seus defeitos, e é por causa dele que o meu espírito não se aparta de ti. Aleluia, é por causa dele que o Espírito de Deus vela pelo teu bem-estar. Dá glória a Deus. Por causa das tuas fraquezas, que o Senhor está cuidando de ti, te cercando de amor e de paz todos os dias da tua vida. Ele livra você de um mal, livra você do outro. Falei para a Irmandade aqui no domingo à noite, não foi falado na live. Falei para minha esposa que eu levei um tiro e não sabia. O meu carro não estava com a lanterna quebrada quando eu vendi. E depois foram ver, estava com a lanterna quebrada, tinha uma bala lá de 38 dentro da lanterna do meu carro. Eu não sei de onde veio, como é que foi, mas eu estou aqui dando glória a Deus, glória a Deus. Não sei se eu estava dirigindo, se o carro estava parado, eu sei que alguém deu um tiro e pegou no meu carro. E eu estou aqui dando glória a Deus. E o tiro foi na lanterna atrás de mim, irmão. Foi para o motorista. E eu estou aqui feliz, irmão, Deus está te guardando. Receba a santa paz de Deus. Vocês recebem, irmão, a paz de Deus que excede entendimento. Clama a Deus agora e pede, Senhor, me dá um espírito de paz, me dá um espírito de conformidade, me dá um espírito de fé, me dá um espírito de alegria. E o Senhor está revestindo a tua casa e te diz com todas as letras, o meu anjo Pedro está indo te libertar da tua prisão. Seja ela qual for a tua prisão, um pecado, uma mania ruim, um costume, um hábito, alguma coisa, uma doença, uma prisão material, uma prisão nas finanças, seja ela qual for, seja liberto em nome do Senhor Jesus Cristo. E ama a Deus, ama a Deus. E o Senhor te diz, eu te amei primeiro. Por mais que você me ame, você não era nada, não tinha nome, não tinha forma, não tinha cor. Eu já te amava.
Eu sempre te amei. Não desfaça do meu amor. Entrega-te nesses braços de amor essa tarde. Aceita essa correção, porque o Senhor corrige o filho a quem ama. Não blasfema, não reclama. O que a palavra diz? Em tudo, dai graças a Deus. Deus seja louvado. Vem já orar por nós, filho, por favor. Não fica triste com a palavra, viu, irmão? É motivo para dar glória a Deus. O Senhor ama a nossa alma. Vem aqui, já, aqui, ó. Aqui tem, ó. Glória a Jesus. Glória, glória, glória. Aproveita, irmão, essa oração, esses minutos que vamos orar. Tiver alguma bagagenzinha, alguma coisinha que você está carregando, larga a mão. Quando Paulo estava junto navegando e o navio ia a pique, qual a primeira coisa que eles fizeram? Se livraram da carga, do peso extra. Irmão, teu barco está balançando, livra dessa carga extra. Limpa, faz essa oração e diz: Senhor, tira, eu não quero mais esse sentimento, eu não quero mais nem lembrar dessa pessoa, Senhor, eu não quero mais nem lembrar disso que aconteceu, limpa o meu coração, você vai ver que você vai sair daqui leve como uma pluma na presença de Deus. Ajoelhados, oremos em nome de Jesus. Amém. Glória, glória a Jesus. Glória ao nome do Senhor. E calamaçania. Santo Cordeiro Divino, glória a Deus. Glória, Senhor. Soberano Deus e Pai nosso que estás no céu, por Jesus Cristo, curvado nós estamos diante da Tua presença, Pai amado, rendendo-lhe graça por toda a sorte de bem que coube o Senhor fazer a nossa alma, Senhor, pela boa preparação de nessa tarde nós estarmos oferecendo um culto de adoração e honra ao Teu santo nome, Senhor, ao qual esse mesmo foi aberto no Teu nome, Senhor, pela boa guia e direção que Tu deste ao Teu Filho, Pai amado, graça nós Te damos, pelos cantares dos hinos, ó Deus amado, e maiormente pela Tua santa e bendita palavra, glória ao Senhor, palavra essa que veio falando com as nossas almas, e temos a plena convicção, Senhor, que as cadeias já caíram, glória ao nome santo do Senhor, e nós já estamos livres para glorificar o Teu santo nome. Mas uma coisa, Senhor, nessa tarde nós queremos ainda fazer, aleluia, quantos outrora estão presos em alguma coisa ainda, Senhor, mas a igreja Nova Vila está reunida, Pai amado, e numa só fé e comunhão nós queremos Te pedir, solta-os pelo amor do Teu santo nome, e assim como hoje nós estamos livres para entrar na Tua casa, se alguma perseguição, alguma acusação, alguma falácia do inimigo acusa a Tua igreja, que Tu possa libertar por essa palavra, ó Deus amado, grava ela na tábua do nosso coração, dá-nos mais um hino e despede-nos, Senhor, para as nossas casas meditando na mesma. Te somos gratos por Jesus Cristo, Teu Filho bendito na glória eternamente. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aproveita, irmãos, alguns segundinhos só. Faz uma limpeza no teu coração, meu irmão. Glória a Deus. Faz uma limpeza no teu coração, minha irmã. Você não está vendo que o adversário quer sufocar a tua alma, quer tirar o brilho dos teus olhos. Você tem tudo para ser feliz e não consegue, porque o adversário colocou em você um espírito de insatisfação. Fala de todo o teu coração: eu te amo, Senhor, eu creio na tua palavra. Glória, glória, glória a Jesus. Glória a Jesus, aleluia, aleluia. Clame, irmãos, clamem sem medo. Glória ao nome do que vive na eternidade. Clamem sem medo. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. E calamúria, sirianda, malha, cilia, andala, sula, malayala. Alá, salaya, lá, canta, lá, múria, uare, maquiade, luz, aliada, lá, alaia, Jesus, santo, 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 perdoa, Senhor, a nossa falta, aleluia, glória a Deus nas alturas, glória a Jesus, aleluia, aleluia, Deus maravilhoso, aleluia, Deus seja louvado. Obrigado, filho.
Todos de pé, irmãos. O Senhor aprovou tanto a nossa oração que mandou até chuva. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai lavar a nossa alma, lavar o nosso coração, não é, irmãos? Vamos nos despedir com o cântico 69. Mará, pode dar a lista para o Marquinhos, que é ele que faz o clamor hoje, tá bom? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aproveita essa polidinha que o Senhor te deu e sai daqui brilhando, bem gostoso. Vamos. Estás na senda divina, brilha mais e mais, faz tua alma celestial, brilha mais e mais, brilha mais e mais, caminha para o céu, se queres ver Jesus sem véu, brilha mais, sempre mais. Ó, só quem está acordado vai cantar bonito. Vamos lá. Deixa as bênçãos receber, brilha mais e mais, deseja sempre o mal vencer, brilha mais e mais. Tá bonito, tá bonito. Brilha mais e mais, caminha para o céu, se queres ver Jesus sem véu, brilha mais, sempre mais. Almejas tu no céu entrar, brilha mais e mais, Jesus irá te coroar, brilha, deixa eu só acabar, ser mais, brilha, quer fazer aqui? Será que então mais, caminha para o céu, se queres ver Jesus sem véu, brilha mais, sempre mais. Glória a Deus. Gostoso, né, irmão? Teve bom o culto, né? Lá no interior, quando ia acabando o culto, a gente dizia, teve bom o culto, né, irmão? Teve bom. Glória a Deus. Amanhã nós voltamos. Tem um irmão, pra vocês verem como que é o trabalhar de Deus. Irmão Zé, ele não sabe ler, não sabe escrever, assinava o nome com o dedão. Onde será que é o caminho da salvação? Ele falava. Como é que eu faço para encontrar Deus? Porque eu não conheço tudo, eu não conheço igreja, eu não conheço nada, eu não sei ler, não sei escrever. E capinando, as ruas de café, aqui em Guaxupé. Quando foi no cair da tarde, começou a escurecer, ele falou, bem que Deus podia falar comigo, como é que vai ser? E olha que coisa interessante. Uma estrela no céu brilhou no cair da tarde, bem forte, e ele olhou, e aquela estrela cantava um hino da congregação, da CCB. Mas olha como Deus trabalha, e dizia assim, se eu andar nessa luz, e a estrela ia andando,
Um dia eu verei os fiéis, meu Jesus, na casa de meu Pai. Ela desceu. Na casa de meu Pai. Desceu atrás de uma igrejinha pequenininha da Assembleia de Deus. Glória a Deus. Aí o Senhor falou, eu estou ali, ó, vai lá que eu estou te esperando. E ele está servindo a Deus até hoje lá. Glória, coisa bonita, irmão. Aleluia. O hino da CCB, por que não foi na CCB? Porque vai onde Deus quer, a obra é de Deus. Segue essa estrelinha, irmão. Segue essa estrelinha, irmã. Ela vai iluminar a tua vida, a tua casa. E você nunca vai perder o rumo do céu, nem da salvação. Nosso irmão Marcos vai fazer a oração do clamor, do círculo de oração. Tem vários pedidos que vieram da live, né? E a Irmandade ajuda a clamar, ajuda a orar por essas vidas também. Vem, meu Marquinhos. Deus seja louvado. Antes de iniciar a oração, irmãos, quero dizer para vocês que acreditem, que tenham fé, que clamem, porque na minha família é testemunha viva de enfermidades que para nós seria impossível, para o homem seria impossível. Achávamos que conviveria com essa enfermidade para a vida toda, mas Deus libertou a minha irmã Mara, libertou o meu irmão Eduardo, libertou a minha sobrinha Amanda. Então, irmãos, cada um que está aqui nesta tarde, creiam, mas glorifiquem o nome do Senhor, orem, abram a boca, não fiquem em silêncio, porque hoje talvez algum aqui não está precisando de uma oração, mas um dia pode precisar. Então creia, ore pelas essas pessoas que necessitam de um milagre, ore por essas pessoas que estão clamando, que estão buscando. Quantas pessoas estão sofrendo em busca de um milagre? E eu creio, o Senhor na palavra dele nos disse que nós faríamos obras maiores que a dele, mas nós temos que crer. Se a gente colocar a nossa fé em prática, é certeza absoluta da vitória. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Soberano e eterno Deus, Senhor, nesta tarde, ó Pai, nós te pedimos, Senhor, que só possa entrar com providência, Senhor, sobre a vida de cada um que colocou, Senhor, o teu pedido aqui, Senhor, de oração nesse círculo, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, vai de encontro a cada necessidade, Senhor. Vai, Senhor, faça um milagre na vida dos teus filhos, ó Pai. Meu Deus, nós não conhecemos, Senhor, a enfermidade, nós não sabemos, Senhor, ó Pai, o que o teu povo está pedindo, o que ele está, Senhor, clamando, ó Deus, mas o Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece, Senhor, cada causa, meu Deus, e nesta tarde, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós te pedimos, Senhor, visita os teus filhos nesta tarde, Senhor. Meu Deus, nós vamos apresentar cada nome aqui, Senhor, porque Deus querido, ó Pai amado, o Senhor conhece a enfermidade, o Senhor conhece a causa, Senhor, e nós cremos de um milagre nesta tarde, ó Pai. Clama a igreja nesta tarde, Senhor, busca o nome do Senhor, busca por aqueles que estão clamando, que estão pedindo, que estão implorando por um milagre, ó Deus. Papai querido, nesta tarde, nós apresentamos a irmã Ângela, o irmão João Silva, o Cleito, a Solange, o Édico, o Maxwell, a Marilúcia, Senhor, o Jailson, o Marcelo, Ulisses, Lucas, Emanuel, Kátia Rossi, Alex Benite, Elaine Silva, Cleo Passos, Elza Mônica, Neuza Nascimento, Cirlei Aparecida, Leonices, Regis Cordeiro, José Ângelo, Solange Silva, Renilda Bispo, Kaique, Ailton Nunes, Rosana Oliveira, Silvano, Clemildes Salviano, Ana Maria Nunes, Miguel, Santina, Maria José Charles, Josefa Miranda, Daniele Miranda, Andréia Pereira, Davi Costa, Vera Lúcia, André Natal, Bianca, Rosana, Cida Araújo, Paulo Ebert, Fábio, Nilce, Vitória, Daílza, Ana, Alexandre, Patrícia, Wagner, Anita, Ezra, Cecília, Marlene, Helena, Nayana, Luiz Pereira, Natiele, Nilda Dutra, Letícia Rodrigues.
Ó soberano e eterno Deus, colocamos em Tuas mãos, Senhor, cada um desses nomes, ó Pai. Meu Deus, que cada enfermidade, Senhor, que está nas Tuas mãos, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, derramar o bálsamo, Senhor, que cada um possa glorificar o Teu santo nome, ó Pai. Meu Deus, e para aqueles, Senhor, que acham que é impossível, Senhor, nós sabemos que para Ti nada, Senhor, é impossível. Tudo é possível em Tuas mãos, Senhor, e nós Te entregamos porque nós cremos, ó Pai. E este círculo de oração, Senhor, quantos milagres, Senhor, já foi concebido sobre a vida dos Teus filhos, ó Pai, e nós cremos, ó Pai, que muitos outros, Senhor, vão acontecer, Senhor, e nós queremos em nome de Jesus Cristo, ó Pai, riscar estes nomes dessas listas, ó Pai, e que os Teus filhos venham glorificar o Teu santo nome, ó Pai. Pai, abençoa a vida de cada um que está aqui também nesta tarde, ó Pai. Se há alguém enfermo nesta tarde, Senhor, desde já Te pedimos, ó Pai, que derrame a cura em nome de Jesus Cristo sobre a vida dos Teus filhos, ó Pai. Que cada um possa sair daqui glorificando o Teu santo nome, ó Pai, e crendo, Senhor, no milagre, crendo na vitória, Senhor, porque o Senhor é Deus de todos aqui que se encontram, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nos leve em nossos lares, ó Pai, em paz, Senhor. Que a nossa semana seja abençoada e que nós possamos receber as vitórias do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que vive e reina eternamente. Amém. Glória a Deus. Deus que abençoe. Olha, foi bem grande, né, a lista, né? Você contou, Mara, quantos nomes deu? (23, 46, 69 nomes. Oramos por 69 vidas aqui hoje. Glória a Deus. No ano de 2019, nós fizemos 19.840 orações nessa congregação. Vocês creem? Círculo de oração, que quase ninguém mais faz, porque não deve estar precisando. Livro de oração e o relógio de oração, círculo de oração e o livro de oração. Nós temos que nos tornar uma igreja que ora, que é só assim para a gente alcançar as bênçãos de Deus. Não esqueçam que amanhã, às 20 horas, tem culto presencial e online, e hoje, às 20 horas, culto online, transmitido aqui através da live. Se inscreve no canal aí e deixa o seu curtir. Estendam as mãos. Recebamos todos a paz de Deus, a graça de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo e a boa palavra estejam nos nossos corações. Amém. Pode soltar a música daí, tá?